Bom dia, alunos do quinto ano da Escola Estadual Presidente Café Filho. Aqui quem fala é o professor Emerson. E hoje nós vamos discutir sobre a luta pela cidadania, a conquista dos direitos e dos deveres dos cidadãos, mais especificamente dos cidadãos brasileiros. Então, para a discussão de hoje, eu convido vocês a pegarem os seus livros e abrirem aí na página 70. Nós vamos começar a discussão do capítulo 4 do livro de História. Mas antes de começar essa discussão, eu gostaria de dar um aviso para vocês. A aula de ciências dessa semana vai ser de revisão, então os alunos que estão em atraso com atividades devem fazer as atividades, colocar em dia e me enviar. Portanto, eu não passarei atividade nova essa semana, tá certo? Semana passada eu fiz isso com História e Geografia, essa semana eu estou fazendo com Ciências para que vocês tenham um certo tempo para se organizar. Então vamos à discussão de hoje. Você observe que a página 71 já abre com uma discussão sobre direitos e deveres. E uma coisa interessante a se observar é que a luta e a conquista pelos direitos e também junto aos deveres é uma conquista histórica. O mundo não surgiu com os direitos previamente definidos e distribuídos de forma igualitária para todos. No princípio, o direito básico ele surgiu pelas pesquisas lá em Atenas, na Grécia, lá no século 6 a.C. Você vai observar essa informação no primeiro parágrafo. Então eu vou fazer uma discussão aqui, você for acompanhando pelo livro, parágrafo a parágrafo. Em alguns dados momentos é óbvio que eu vou acabar pulando por tratar de um vídeo pequeno e eu discutir os principais pontos, tá certo? Então, a discussão sobre os direitos ele começou lá na Grécia, em Atenas. E um fato interessante é que esses direitos eles não alcançavam toda a sociedade como um todo. Homens, mulheres, crianças, escravos, não. Pelo contrário, os direitos eles eram restritos apenas aos atenienses. Então, estrangeiros não tinham os mesmos direitos e também eles eram restritos aos homens. Então as mulheres não possuíam os mesmos direitos que os homens, as crianças também não tinham os mesmos direitos, os escravos que naquela época ainda existiam não possuíam os mesmos direitos e os estrangeiros. Os direitos de forma global, eles eram restritos aos homens. E esse perfil, ele perdurou durante muitos séculos. Até no Brasil colônia, os direitos eles eram restritos aos homens e homens livres. E um fato interessante é que mesmo sendo um homem livre, há uma tendência as pessoas que possuírem condições financeiras maiores teriam os seus direitos mais bem observados, enquanto as classes mais desfavorecidas, de certo modo, têm os seus direitos negligenciados. É porque esses direitos são diferentes? Não, é porque eles não são tão bem zelados. Porque a força da voz, do homem mais poderoso, do homem mais rico, ela é muito mais forte do que a força da voz de um homem mais humilde, mesmo sendo branco, livre e homem, no caso, falando do Brasil colônia. Então, os privilégios, os direitos, é algo inerente à necessidade humana. Todos nós precisamos possuir direitos para que possamos ter uma vida com maior qualidade. Seguindo para a página 73, nós vamos ter um momento de ruptura lá na Revolução Francesa, na França, onde os direitos eles começam a ser formulados de forma igualitária. No parágrafo 2, fala sobre a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que foi um documento importante ao qual foi constituído alguns direitos, tanto para os homens quanto para as mulheres. E aí você percebe que isso já começa a unir. Aí eu questiono. No papel havia-se uma mudança no posicionamento das pessoas. Então, esses direitos eles começavam a ser desenhados.
Mas em via de regra, em via de prática, não foi tão rápido assim a conquista da igualdade entre os direitos, tá certo? Então nós temos aqui a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, alguns artigos interessantes a serem observados, que são o artigo 1º, 4º, 5º, 9º e o 10º, onde o primeiro diz que todos os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Observe que essa declaração foi feita no ano de 1789. Inclusive, ela serviu de base para outras declarações que surgiram ao longo dos séculos e outras leis que foram constituídas em benefício da humanidade. Mas observe que em 1789, quando foi dito que o homem nasce e é livre, lá na França, o Brasil ainda vivia em pleno período colonial, cuja mão de obra principal era a mão de obra escrava. Então veja que, embora o mundo estivesse começando a mudar em relação à observação dos direitos e da igualdade das pessoas, o Brasil ainda estava bem arcaico em relação a isso, visto que a escravidão estava em processo efervescente. A base da economia do Brasil era a partir da mão de obra escrava. O artigo 4º fala sobre a liberdade, que consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Inclusive, ele permanece basicamente em todas as sociedades democráticas nos dias atuais, né? Nós temos o direito de fazer o que desejarmos, desde que não prejudique o próximo. E esse desde que não prejudique o próximo precisa ser bem observado, porque muitas vezes as pessoas acham que pode fazer o que quiser, independente de consequências. O artigo 5º também é interessante. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Então, o que você for fazer, se não trazer dano algum à sociedade, você pode fazer com tranquilidade. O artigo 9º. Todo acusado é considerado inocente até que se julgue culpado. Esse é um artigo também que veio para revolucionar, principalmente em relação às pessoas menos favorecidas, que, em alguns casos, eram acusadas de crimes que nem mesmo haviam cometido e acabavam por pagar penas exageradas e dado o momento e dada a sociedade, até penas de morte, sem ter a liberdade de ter uma defesa ampla. Hoje o Brasil dá essa liberdade a todas as pessoas que inclusive cometem crimes e são presas em flagrante. Ela pode se defender, ela tem direito à ampla defesa, mesmo que ela tenha cometido algum crime. O artigo 10, ninguém pode ser molestado por suas opiniões. É um outro ponto importante, porque a nossa opinião, ela deve ser livre. Você tem direito, observe bem o que eu estou dizendo, de dar a sua opinião, seja ela qual for, e sobre qualquer assunto. Certo? A única coisa que é vedado, no caso, é o anonimato. Você não pode querer dar as suas opiniões de forma anônima. Nós vamos ver mais à frente nos nossos artigos aqui específicos do Brasil. E aí entra a questão também do bom senso, relacionada à questão do respeito. Nem sempre a sua opinião vai trazer um benefício para a vida, por exemplo, do seu colega. Às vezes as pessoas pensam, porque eu posso dar a minha opinião sobre qualquer assunto, aí você acaba se intrometendo na forma de pensar de outra pessoa e fere os sentimentos dessa pessoa. Liberdade baseada na lei você tem, mas baseado no bom senso, no respeito, aí é outra história e cabe a cada um de nós analisarmos o que nós gostaríamos que as pessoas dissessem a nós mesmos. E aí você vai refletir sobre isso e obviamente vai tomar a melhor decisão. Entre os séculos XIX e XX, muitas pessoas continuaram lutando em seus países por direitos iguais e para exercer a cidadania. Então, esses séculos XIX e XX foram séculos importantes na conquista dos direitos. O Brasil, por exemplo, no finalzinho do século XIX para início do século XX, alcançou um direito muito importante para os negros, que foi o fim da escravidão. Embora o racismo ainda fosse muito acentuado, mas a escravidão a partir de 1888 havia acabado, finalzinho do século
XIX. E em outros países do mundo também houve outras conquistas. Aqui nós temos uma lista com 1, 2, 3, 4, 5